Olá, tudo bem? Mais uma aula, nossa terceira aula da disciplina Gestão de Empresa de Serviços. O que eu separei para a gente abordar nessa aula? Três tópicos que eu acho que tem muito a ver com a nossa matéria e objeto de modernidade no que diz respeito ao nosso tema. Nós vamos falar da economia de serviços, a relação da economia de serviços com a área de tecnologia da informação. Nós vamos falar de um conceito novo que está acontecendo no mercado, que é o varejo como serviços, e não aquele varejo que a gente está acostumado. E os touch points, os principais pontos a serem considerados nessa nova relação das empresas de serviços com a economia. Legal? Vamos lá. Antes de mais nada, a gente precisa então entender como é que funciona essa relação de serviços numa economia moderna, né? A economia é cada vez mais dinâmica, cada vez mais sendo estimulada a mudar, ora quer pelas pessoas, ora pela própria tecnologia, ora pelo próprio capital, enfim, existe sempre um agente exigindo aí o comportamento da mudança social. E a área de serviços, ela não sai disso. A gente já falou lá na nossa aula anterior, no nosso encontro anterior, que o setor terciário é aquele setor que mais cresce, que mais representa e que mais vai crescer. Então, a gente precisa fazer uma relação desse setor com as tendências se utilizando da informação, que essa é a nossa proposta aqui. Vamos classificar, então, o conceito de serviços, né? O que é um serviço? É um bem de consumo, no fundo, é um bem de consumo intermediário aí, associado ao consumo de uma determinada população. Esse serviço ele tem um diferencial, ele é intangível. E o fator interessante nele é que, a maioria das vezes, um serviço ele é produzido e consumido ao mesmo tempo. Já parou para pensar nisso? Pois é um bem intangível, não é palpável, e o processo de produção dele, muitas das vezes, está associado ao consumo dele. Quando um garçom atende a mesa e entrega o prato ali ao cliente, ele está prestando um serviço e, ao mesmo tempo, quando ele se vira e vai atender outra mesa, aquele serviço já está efetivamente consumado. Então, o fator crítico de sucesso é a percepção do tratamento desse garçom com o cliente, o que o cliente quer, dentro dessa nossa analogia inicial, o que o cliente quer, como que o garçom tem que se portar para atender não só aquele prato, a qualidade do prato, mas principalmente permitir que o cliente volte com o intuito de dar uma qualidade melhor naquela relação pelo serviço e não só pela comida. Legal? Se a gente então for fazer uma associação da economia de serviços e procurar entender melhor o que vem a ser essa economia de serviços, é fácil a exemplificação quando a gente associa essa economia de serviços às atividades econômicas. As atividades econômicas são os elementos estabelecidos que produzem riqueza. A gente também já falou isso lá na nossa aula anterior. E quais seriam, então, as atividades econômicas voltadas para a economia de serviços? Eu destaco aqui para vocês a atividade econômica de educação, a atividade econômica financeira, por exemplo, e a atividade econômica até o próprio governo, né? O governo ele também presta serviço. De que forma? Através das organizações públicas. A Seguridade Social é uma prestação de serviços do governo vinculado a um processo de produção até da riqueza, né? Aquela atividade econômica. Se a gente fosse dar um exemplo da área educacional, seriam as instituições educacionais, os centros de capacitação, as escolas técnicas vinculadas aí à educação, elas são centros de cultura, centros
de conhecimento, mas prestando serviço à comunidade pela própria essência e objetivo desses centros de estudo e de pesquisa. Se a gente fosse dar um exemplo na área de atividade econômica, quando você bate na porta lá de um agente financeiro e ele libera o crédito para você, através de uma financeira, através da área lá de financiamento do próprio banco, ele está te prestando um serviço. Ele está te entregando um produto, sim, mas esse produto, muitas das vezes materializado, no caso, através de um contrato, através do dinheiro, mas existe todo um trâmite para você assinar o contrato, para o dinheiro chegar até a tua conta. Não é assim que funciona? E esse trâmite que é o objeto aqui do tema de economia de serviços. E a gente pode dar outros exemplos também. A gente fala na área de turismo e lazer, quando existem, ainda mais agora com essa questão de pandemias, de problemas de saúde, problemas sociais, vocês vão lembrar um contexto na área de turismo e lazer, que é uma atividade econômica. Vocês observem que muitas das prefeituras desenvolvem praças, né, de capacitação ao idoso. Essas praças, eles colocam ali determinados aparelhos de ginástica para permitir ali um exercício e colocam professores para motivar a autoestima ali, cuidar da saúde da terceira, quarta idade. Certamente vocês já perceberam, já viram algumas dessas situações. Isso é uma forma que a economia de turismo ali, o hotel físico, o clube de recreação físico, participando de uma prestação de serviço associado aí ao processo de capacitação, né, de riqueza. Legal? Partindo desse raciocínio, que a economia de serviços está voltado aí a algo que é intangível, que é produzido e prestado online, aí ele descobre um parceiro interessante quando ele se associa à tecnologia. E hoje a gente tem um mundo encantado aí de tecnologias a favor dos serviços. Estou colocando aqui na tela para vocês alguns exemplos para facilitar aí, melhor ilustrar, mas serviço na área de força e energia, serviço na área de materiais, serviço na área de projetos, serviço na área de transporte, da própria tecnologia da informação, associado àquele serviço anterior que a gente conhecia. Hoje, o Uber é a maior rede de transporte urbano do mundo e a empresa Uber, ela não tem um carro sequer, ela não imobilizou uma parte do capital dela. O iFood, a mesma coisa, é uma empresa de transporte que não tem imobilização da mesma forma, não tem um custo fixo, muito pelo contrário, né? Ela arrecada sobre o faturamento de custos fixos de terceiros. E estou colocando aqui um exemplo do Airbnb, que é a maior rede hoteleira do mundo e não tem um quarto. Os hotéis, fisicamente, eles estão quebrando, vou usar aqui o gerúndio, quebrando ou quebrados, e o Airbnb, dependendo aí do contexto econômico, se for uma regra pública de saúde, fica fechado, mas uma vez autorizado ele volta a funcionar com um custo infinitamente mais baixo. E um exemplo aqui de uma instituição financeira virtual, né, o C6, a própria oportunidade de emprego, quando a gente fala do vagas.com, eu me resgato à minha época de procurar emprego. Eu só faltava contratar um aviãozinho para jogar meu currículo nas praias pela cidade na época que eu estava procurando emprego. Porque o modus operandi de captar emprego não tinha plataforma. Era você comprar o jornal dia de domingo, olhar os classificados, marcar as empresas que te chamam a atenção, que te atraem, preparar o teu currículo,
postar o currículo no correio, para aquela caixa postal e torcer o dedo. A probabilidade desse processo se perder, o documento se extraviar e o correio colocar o seu documento em outro endereço era imenso. Mas era assim que funcionava. E hoje a plataforma, a tecnologia veio estou falando aqui, exemplificando vagas, tem milhões de outras, e vocês sabem muito bem disso, até melhor do que eu, da velocidade que essas plataformas acopladas, conectadas aí com a área de serviços, elas possibilitaram um mundo encantado. E esse mundo encantado, para quem? Para o objetivo final, que é o cliente, né? As organizações societárias, elas buscam uma única coisa, produzir riqueza. E essa produção de riqueza é com a comercialização, quer do produto, quer do serviço dela. Isso é um ciclo econômico muito claro. Se eu tenho algum gargalo impedindo o funcionamento desse meu ciclo para me garantir retorno daquele meu investimento, aqui a gente está tratando da área de serviço, eu preciso identificar e, mais importante, encantar o consumidor para me garantir o cumprimento e o funcionamento do ciclo, porque deficiências do processo de produção eu as corrijo. Isso, inclusive, vai ser tema aí de uma nossa próxima aula. Agora, dificuldade de não ter eficiência e a qualidade na relação com o cliente, isso é a morte. E isso as tecnologias meio que eliminaram ou mitigaram, minimizaram aí esse tipo de problema. Se por um lado o cliente aí eu me coloco na posição de cliente, você pode se colocar na posição de cliente, se coloca na grande maioria das vezes, você com o smartphone, você compra o que você quiser, você faz a viagem que você quiser, você se transporta do jeito que você quiser, você movimenta recursos financeiros do jeito que você quiser. Isso graças à tecnologia. Isso é um lado bom, né? É o lado positivo e o lado meio que da perda da identidade. Vou abrir aqui um parênteses para a gente explorar essa perda da intimidade, né? Melhor dizendo, que hoje você é um Big Brother que você é visto a todo momento, de toda forma. Basta dizer que você, quando entra numa loja virtual para efetuar uma compra e confirma essa compra e transfere o seu recurso e recebe pelo correio lá o seu produto, no caso, aquilo fica catalogado pelo algoritmo da loja. E toda vez que você entra no seu Google, certamente isso já aconteceu e acontece a todo momento contigo. A primeira tela do Google que vai aparecer é daquela loja ou barra daquele segmento de negócio. Se você comprou uma roupa, a propaganda e os primeiros links para você clicar vai ser associado ao segmento de varejo e assim sucessivamente. Não é assim que funciona? Pois é. A tecnologia, então, aí ela está próxima demais, né, ao comportamento do consumidor. Mas vamos seguir aqui no nosso bate-papo. Essa relação, então, entre o consumidor, o comércio em si, né, o segmento, a estrutura organizacional ali, societária, e a gestão, elas mudam a todo momento. Os jogadores, eles mudam de posição a todo momento. Não obedecem à regra do técnico, usando uma metáfora. Ou seja, toda hora nasce uma nova relação de consumo. E essa tecnologia que eu estou aqui destacando dentro como ingrediente dessa relação produção e consumidor do serviço, a tecnologia ela veio a mudar significativamente essa relação. Novos comportamentos nascem, novas tendências nascem. E aí nasce uma figura muito interessante que é o varejo de serviços. É um termo americano que nasce, né, pela própria... Lembra que na nossa primeira aula, resgata na nossa primeira aula, onde a gente cita que
O PIB americano é um PIB aí de 20 trilhões de dólares, então ele dita a regra do mundo e dita os comportamentos de consumo, principalmente pela própria natureza da sociedade norte-americana. Nasce então esse conceito de varejo de serviços. E para a gente entender melhor o que significa varejo de serviços, não só você se preocupar, olha que interessante, com a venda, mas você se preocupar com a futura compra. Olha que doideira. Para pensar sobre isso. O varejo de serviço, então, a preocupação não é em estar vendendo bem. Lembra do exemplo do garçom que eu citei? Pois é, não é só ele atender na hora certa, na quantidade certa, do jeito certo, com a delicadeza certa, fazendo uma leitura da sua necessidade de forma precisa. Não basta só isso. Além disso, que ele está te entregando o prato de comida, a bebida, seja lá o que for, você tem que pensar, o negócio tem que pensar em fazer com que aquele cliente volte mais uma vez para sentar, talvez na mesma mesa, pedindo o mesmo prato para aquele mesmo garçom. A preocupação, então, é com a futura compra. De certa forma, a gente já vive esse conceito aí do varejo de serviços. Um exemplo que eu trago é quando você vai no supermercado, agora não mais, né, mas até um tempo atrás, quando você ia no supermercado, alguns supermercados, você passava no caixa, tinha ali uma pessoa para embalar os seus produtos, né, já ensacar os produtos, as sacolinhas, bons tempos, na época que as sacolinhas eram 0,800, né? Alguns supermercados até ainda fazem dessa forma, mas a rede média, a rede pequena, ela tem um custo alto e aí ela repassa esse custo para o cliente. Inclusive eliminando a figura até mesmo desse ensacador. Se for no supermercado, para comprar um produto, você passou no caixa para pagar esse produto. O produto agora é seu. No momento que ele passa no caixa registradora, a transferência de propriedade sai do supermercado e passa para você. Agora é contigo o transporte. A responsabilidade é sua. Mas o supermercado, ele viu uma forma de te dar um mimo. Fazendo o quê? Botando uma pessoa, te disponibilizando a sacola para botar as suas compras ali dentro para você já sair, uma vez pago, já sair para o rumo à tua casa, seja lá onde for que você vá. Então, os ensacadores já são um exemplo desse conceito novo que é o varejo de serviços. Esse conceito, ele, como eu disse, ele nasce de um comportamento norte-americano e, se vocês forem ver na literatura, ele vai estar lá cadastrado como Retail as a Service, ou seja, uma sigla RAAS, que é nada mais nada menos do que o varejo de serviço. Se a gente fosse resumir esse conceito, a empresa está infinitamente mais próximo do consumidor. Não só naquele momento que ele está consumindo, quer o produto, quer o próprio serviço, mas ela se antevê. Ela trabalhar com o comportamento anterior para garantir ali o vínculo com aquele serviço. Um exemplo que eu trago aqui para você é lojas de varejo. E lojas de varejo, eu vou dar um exemplo aqui, só um exemplo, até porque eu não estou levando jabá nenhum, mas vamos falar da Via Varejo, né? Do grupo Via Varejo. Bom, a gente pode falar da Magazine Luiza, mas vamos falar da Via Varejo. Lá, o Ponto Frio, Casas Bahia. Se eu te perguntar o que a Via Varejo vende, o que o Ponto Frio vende, o que a Casa Bahia vende, você vai me responder, vende eletrônico, vende material de dormitórios, né, cama, mesa, banho, vende aquilo que a gente passa na loja e sabe que vende, é uma loja, é um comércio. E eu vou dizer para você que não. A Via Varejo, não, a Casas Bahia ou Ponto Frio, não é uma loja comercial. Ela tem cara de loja comercial, mas no fundo, ela quer vender crédito para você.
o conceito lá na missão, pega lá, entra no site, olha lá a missão, valores, vão ter, não de uma forma muito clara, mas vão ter lá a mensagem meio que subliminar, colocando que a proposta, no fundo, é te dar crédito. É fazer com que você compre o sofá, a mesa, a televisão, seja lá o que for, financiado, não é interessante à vista. Se você fala assim, pô, quero comprar à vista com desconto. Ah, senhor, não rola desconto. É esse preço facilitado para caber no seu bolso. Ela olha o seu bolso, vê que você tem ali um determinado valor para comprar aquela televisão, então ela divide ali o custo da televisão em 10 mil vezes, para você pagar R$1 por mês, né? Tinha até uma propaganda, você quer pagar quanto? E aí cabe no seu bolso, você paga lá aquele produto. O que isso significa dizer? Ela está te dando um crediário, ela está te financiando um crédito. Por trás da Via Varejo tem uma gigante financeira, dela mesmo, do grupo. Entra depois lá no site que você vai ver. A proposta, então, é te manter fiel. Que toda vez que você vai pagar o carnê, toda vez que você lembra que aquele boleto vence naquele dia, você passa em frente à loja e, por que não, já que cabe no seu bolso, você comprar mais um liquidificador? Por que não? Por que não trocar aquele utensílio lá que já está velhinho? Não é assim que funciona? Pois é. Essa relação tem muito a ver com isso que eu estou colocando aqui, que a gente está trocando de ideia, que é o varejo de serviços. Ela está prestando um serviço para você. Ela não está vendendo a televisão. Legal. Se você pedir desconto, ela não vai te dar o desconto. Porque ela quer que... E mais interessante, isso todas as lojas de comércio como um todo, tá? Estou exemplificando uma aqui, mas se aplica a qualquer uma. Se você não paga o carnê, se você se atrasa, né, a economia tá complicada, então muita gente aí deixando de pagar uma série de coisas, ela segue aqueles trâmites legais de Serasa, SPC e todo aquele processo lá dentro das regras estabelecidas pelos órgãos fiscalizadores, legalmente, mas ela te chama. Eu não sei se você já teve alguma experiência nesse sentido. Ela te chama e fala assim, olha só, estou vendo aqui que você está endividado, a taxa de juros está alta, a gente vai repactuar essa taxa de juros como forma de caber no seu bolso. Quando você topa, chegam ali a um ponto comum e você dá o ok, o que isso significa dizer? Significa dizer que você está livre para fazer uma nova compra. Essa que é a proposta. Quer ver um outro exemplo? Ainda na linha de financiamento, vou te exemplificar agora as instituições financeiras. Cartão de crédito. Se você tem um cartão de crédito e não paga o cartão de crédito na data do vencimento, o que acontece? Cai um caminhão na sua cabeça, né? A taxa de juros ali de 200%, 300% ao ano. E o que acontecia? Você tinha um limite de compras, R$1.000. Se você gastasse aquele R$1.000, você não poderia usar mais do que R$1.000. E se você não tivesse dinheiro para pagar aqueles R$1.000, era juros em cima dos R$1.000, 300%, depois juros sobre juros sobre juros, e assim acontecia. Você ficava impedido de fazer a compra no mês seguinte. Não era assim que funciona? Pois é, hoje não funciona mais assim. Hoje você tem um limite de R$1.000, você faz uma compra de R$1.000, você não paga a fatura dos R$1.000 do seu cartão. Essa situação desbloqueia o seu cartão em mais R$1.000 e aqueles R$1.000 que você estava devendo, vem juros, 300% sobre juros, sobre juros, sobre juros, mas o seu cartão fica com limite liberado para você gastar mais, para você consumir mais, até um certo momento, até porque se você for ficar deixando de pagar todo mês, a operadora do cartão, lá, a financeira, vai perceber que você não vai pagar nunca, né? E aí é prejuízo para eles. Mas assim, eu acho que você entendeu muito bem o que eu quis colocar, com interesse de trazer você para próximo. Isso já acontece no comportamento aí de mercado.
O que mudou, então, dessa relação? Por que essa relação mudou? Né? O que leva a, o que induziu a fazer com que o consumidor ficasse mais exigente? A própria tecnologia, é o que a gente está falando aqui. E agora a tecnologia é uma aliada, ora do capital, se é quem está prestando serviço, quem está vendendo aquele produto ou aquele serviço, ora a favor do consumidor. E quando a gente fala de consumidor, que eu estou colocando aqui na tela para vocês, hoje, com todos esses serviços streaming, on demand, e-commerce, deliveries, todas essas palavras aí que chegaram e se juntaram, se achegaram ao nosso vocabulário do dia a dia, fez com que a qualidade desse consumidor se elevasse. Basta dizer a nossa relação aqui, né? Você hoje, e assim que tem que ser, quando um professor falta, quando o instrutor lá se atrasa, quando o palestrante diz que ia falar de um tema, fala de outro, você é o primeiro a levantar a mão e questionar o comportamento. Pô, eu recebi uma propaganda, recebi aqui um zap ou algo nesse sentido dizendo que ia ter tantas horas, ia ser abordado tal tema aqui, por isso que me atraiu. Eu estou chegando aqui e a proposta é outra. Ou seja, ou a videoaula é outra, né? Aqui como nós. Essa exigência cada vez maior do consumidor naturalmente provocou o prestador de serviço a buscar aí uma melhor aproximação com o cliente. Então, nada adianta, na verdade, você ter um melhor produto, você ter um preço às vezes melhor do que o concorrente, se a sua qualidade da relação não é boa. Eu acredito muito nisso, tá? Eu acredito muito que às vezes você, por mais sem grana que você esteja, você tem ali 2 produtos no mesmo preço, você compra um e da próxima vez, quando você for adquirir o segundo, for precisar de um novo produto daquele, se você for mal atendido da primeira vez e aquele preço está ao mesmo preço do concorrente, você vai no concorrente. É assim que funciona, simples assim. A gente gosta de ser mimado, a gente gosta de ser bem tratado e isso as percepções de negócio já perceberam. Dá um exemplo aqui claro de que isso é tão verdade, não no nosso país, né, mas em outros países mais, onde a telecomunicação é mais dinâmica, as bandas são maiores, a quantidade aí de smartphones é infinitamente maior do que aqui no nosso país. Vou dar um exemplo para você da Amazon, que já está chegando aqui no nosso país pesado, né? A Amazon, se você hoje fizer uma compra de um e-book aqui no Brasil, ou comprar algum produto, um smartphone, seja lá o que for, ela no site, no site ela vai dizer, te entrega em 1 semana, 2 semanas, porque a cadeia logística ainda não está 100% dominada por ela, controlada e administrada por uma dessas grandes redes. Em resumo, foco na qualidade do serviço. Vou trazer aqui um exemplo para ti, vamos falar da Amazon, gigante multinacional que agora está chegando no Brasil de forma pesada. Hoje, se você for entrar no site da Amazon e for comprar um produto qualquer, ele vai ter uma mensagem lá, 1 semana, 5 dias, porque a cadeia de suprimento não é 100% gerida pela empresa. Ela depende aí de parceiros, depende aí até do modelo de correio, né, que existe no nosso país. Mas na Inglaterra, na grande Londres, se você comprar um livro, um produto, seja lá o que for, produto de porte pequeno, né, aqui eu estou falando de livro, de manhã, no mesmo dia é entregue, ou seja, menos de 24 horas é o desafio da empresa de entregar aquele produto para você.
Isso é fantástico, mas isso graças aí ao controle da cadeia de suprimentos, a controle de estoque, a just-in-time, a controle aí de mobilidade, a controle de via satélite, a controle de velocidade associada a toda ela, a tecnologia. Isso torna cada vez mais o próprio cliente exigente. Já que eu recebo em 24 horas aqui, quando eu viajar para outro país, eu vou querer também receber em 24 horas. É um desafio, né? Existe um gap aí em uma multinacional, o comportamento na região matriz dela e o comportamento em outros países se dá muitas das vezes de forma diferente. Mas a ideia é ilustrar para vocês que esse serviço, essa entrega do livro, não é pela ansiedade do cliente, mas sim pela qualidade da entrega ali do serviço associado a um produto. Concorda comigo? E aí nos leva a buscar, então, quais são os fatores críticos de sucesso, quais são os touch points que eu destaco aqui para cada um de vocês, nesse nosso debate. É monitorar a jornada de compra do cliente. E como é que a gente monitora a jornada de compra do cliente? Através da telecomunicação, através da tecnologia. Outro dia eu estava na estrada dirigindo, parei para fazer uma compra num determinado estabelecimento, né, uma rede de varejo grande, que na beira da estrada, comprei lá o que eu precisava e segui minha viagem. Quando eu estava voltando, do outro lado, era uma autopista, quando eu estava voltando do outro lado, meu celular apita dizendo que bem-vindo, aí o algoritmo até errou, né? Ele imaginou que eu estava próximo ali do estabelecimento, ele leu que eu estaria de volta ao estabelecimento, mas entrou uma mensagem. Quando eu olho, aparece lá: olá, bem-vindo novamente, é um prazer ter você conosco. Estava passando na estrada, teve um errozinho, mas o fato é que dentro daquele raio, daquele perímetro, o sistema leu que eu estava próximo e poderia me oferecer uma promoção, uma nova promoção, seja lá o que for. Nós estamos full time sendo monitorados. E isso tem um lado ruim, como eu já citei, mas tem um lado muito bom, tornando aí a percepção da empresa, entendendo, lendo, traduzindo o que o consumidor quer, muitas das vezes antes mesmo dele buscar o consumo daquele produto. Não vamos falar aqui só de serviço, mas do próprio serviço. Esse conceito do touch point é tão assim dinâmico também e tão moderno porque você já viveu e já vivenciou de certa forma isso. Quando você vai numa loja comprar uma roupa e prova a roupa, experimenta a roupa e vê que aquela roupa precisa de um ajustezinho. Aquela roupa um pouquinho mais cara, aquela roupa que você vai usar para o casamento, ou seja lá para a festa que você for, precisa de um ajuste no ombro, enfim, eu não entendo nada de costura, você sabe melhor do que eu. O que muitas das vezes a loja que vende roupa, ela te oferece? Ela te oferece uma costureira. Ela te oferece ali um profissional que vai, não online, mas ele vai fazer os ajustes necessários ali para te dar uma satisfação maior. Você vai pegar aquele produto depois, 2, 3 dias depois, mas você vai sair da loja com a compra realizada. Você vai comprar aquela saia, aquele taillé, aquele terno, aquela calça, seja lá o que você estiver adquirindo. Por quê? Porque como serviço agregado ao estabelecimento, tem ali um serviço adicional, né? Como a gente brinca, não tem um plus a mais, né? Isso até é errado falar, que isso é um pleonasmo, né? Mas você tem ali um valor agregado ao seu produto. Se a gente for então concluir, é entender o comportamento do cliente e oferecer para ele soluções antes mesmo dele buscar as preferências dele.
Isso que é a proposta do varejo de serviços. É isso que é a proposta de possibilitar aí uma aproximação mais forte com o cliente através da tecnologia. Legal? Eu estou deixando aqui na tela para vocês uma atividade que eu quero que a gente debata e a gente reflita aí para trazer as propostas de solução na nossa próxima aula. Como estimular o setor terciário, considerando essas premissas aí? Esse é um gráfico do próprio IBGE, onde ele trata o comportamento aí, dos segmentos do varejo, de comércio, de transporte, de serviços, de imobiliários, de aluguéis, etc, etc. O fator crítico de sucesso é eu ter aí uma participação significativa, ou seja, esse gráfico de aranha, né, como se diz, de teia, ele tem uma abrangência cada vez maior. E aí eu queria que você colocasse, refletisse sobre essa situação e como que em cada tópico desse, em cada atividade dessa, você produziria soluções, não soluções macro, não soluções micro, né? Mergulha ali no intermediário, no que diz respeito ao comércio. O que você precisa fazer com o comércio para aumentar a participação do comércio diante do que eu já sinalizei aqui nesse nosso bate-papo de hoje. Legal? Fazendo assim, então, uma revisão geral em 30 segundos aí do que a gente viu, a gente debateu nessa aula de hoje a relação, a importância da área de tecnologia da informação, da área de IT, nessa relação de economia de serviços. Falamos também do varejo como serviço, né, que é a tendência daqui para frente, e falamos dos touchpoints, dos pontos aí críticos a serem tratados e focados para garantir aí a alavancagem dos resultados. Legal? Um abraço, não deixe de assistir a próxima aula. Tudo de bom. Tchau.